Bom, então nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Emmanuel Martinez. Será que o jogador teria alguma chance ainda de chegar no Cruzeiro? Onde, principalmente depois das declarações do presidente do América, muita gente pensou, que poderia ter uma reviravolta nesse caso, que eu vou comentar aqui com vocês. É um nome que o Cruzeiro, obviamente, tinha muito interesse, só que acabou não avançando, que eu vou trazer aqui mais detalhes. Além disso, quero falar também aqui nesse vídeo sobre essa questão envolvendo o Dineno, que o atacante está recuperado, por que ele ficou de fora, inclusive, de alguns jogos dessa última semana, e já teve, no caso, trabalhos nessa última segunda-feira, na Toca da Raposa, centroavante que eu tenho certeza que vai ter um papel bem importante para o Cruzeiro no decorrer da temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a sua ajuda para chegarmos aqui a 43 mil inscritos no YouTube, falta um pouco menos de 600 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever que ajuda bastante. Tem também aqui os dois salves, para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. O primeiro aqui é para o Valdir de Castro, valeu demais. Ele que sempre comenta aqui também, muito obrigado. E outro que vai em relação também a Jennifer, o RC3, é esse o nome dela, mas valeu demais aqui, que falou sobre esse último vídeo que eu trouxe do Pedro Lourenço, do Rubens Menin. Esse vídeo está indo muito bem, aqui no canal. Inclusive vai ter uma parte 2 dele nessa semana, por isso se inscreve aqui para não perder nada. Então bora aqui pro vídeo. Bom, então vamos começar falando sobre o Dineno. Eu vou deixar aqui algumas matérias que falam a respeito do atacante argentino. Valeu demais aí o Conexão Cruzeiro e o Samuel Venâncio, que está aqui, Nessa segunda-feira, os trabalhos na Toca da Raposa 2 serão retomados e o Juan Dineno está pronto para voltar a ser titular. Isso muito provavelmente vai acontecer após o centroavante não começar jogando os últimos jogos por desgaste. Valeu demais então aí essa informação, onde lembrando, ele não pôde estar à disposição nos compromissos contra a Tombense e obviamente eu acho que o time sentiu muita falta. Eu particularmente acho que fez sim muita diferença. Tudo bem, o Rafael Elias deu conta do recado, mas claramente o Juan Dineno vai ser o atacante titular para essa atual temporada. Ele que tem 29 anos de idade, números nesse ano até que são ok, 11 partidas e 4 gols marcados. Acho que tem um potencial bem grande no decorrer do ano dele chegar ali, por exemplo, em 15, 16 gols na temporada. Não acho, por exemplo, que o Cruzeiro contratou ele para ser um reserva, não, muito pelo contrário, apesar de ter tido outras especulações de que o Cruzeiro poderia sim trazer um outro centroavante de peso para competir com a titularidade com o Dineno. E além disso, o Cruzeiro no ano passado trouxe o Gilberto na expectativa de fazer muitos gols e acabou não acontecendo. Se o Cruzeiro trouxer, por exemplo, o Dineno e ele cair de rendimento depois do estadual, nós teríamos apenas o Rafael Elias. Então teria que buscar um atacante, um centroavante em abril, ou em junho, julho, quando reabre a janela do meio do ano. Mas eu estou confiante, acho que o argentino vai dar conta do recado. Ele que no ano passado não foi bem pelo Pumas, 6 gols em 23 jogos, mas na temporada anterior 14 gols, depois 19, 16, 27 no Deportivo Cali. Então um atacante aí muito bem falado e eu acho que tem tudo para dar essa volta por cima depois de um 2023 bem apagado. E você, o que acha do Juan Dineno? Você acha que ele tem que ser titular, tem que ser reserva? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar agora então sobre essa situação envolvendo o Emmanuel Martinez, Que história é essa? Vou deixar aqui algumas matérias. Primeiramente a declaração do presidente do América, que está aqui, Marcos Salum afirma que o Cruzeiro não desistiu do Martinez e muda o tom sobre uma eventual saída do jogador. Valeu demais aí o portal Cruzeiro Notícias, que faz um ótimo trabalho de resumo nas suas redes sociais. Segue eles lá no Twitter, no Instagram, muito bom mesmo. Tá aqui, O Martinez não conversa comigo há uma semana, tem 10 dias. Não é porque ele não queira conversar. Eu também não quero conversar com ele. O empresário dele veio ao Brasil e me falou que o Cruzeiro apresentaria uma proposta até o fim do dia. No caso, na última segunda-feira, dia 25. Coisa que não aconteceu. O interesse do Cruzeiro diminuiu, porém continua existindo, mas para se comprar o atleta na Bacia das Almas não estamos com pressa. O Martinez é um ativo que compramos e foi valorizado e só não foi negociado porque não jogou. Se não for para o Cruzeiro, será outro time, já que ele demonstra vontade de sair. Não esconderei isso, ele não quer jogar a Série B, está explícito no jogador. Isso me deixa muito triste porque nós o trouxemos e eu não caí para a segunda divisão, ele completa dizendo, eu não caí para a segunda divisão sozinho, caí com jogadores de todo jeito, se é vontade dele, desde que nos atenda, analisaremos, Disse aí então o presidente do América, o Marcos Salum, que é presidente da SAF também do clube. Então assim, depois dessa declaração, obviamente, muita gente ficou, caramba, será que o Cruzeiro está realmente interessado na contratação
do Emmanuel Martinez? É claro, né, depois de uma declaração dessa, muita gente ficou na expectativa. Lembrando que, se fosse para ele ser contratado agora, Gustavo, você acha que faria sentido? Olha, eu tô vendo muita gente colocando o Emmanuel Martinez muito mais como um volante e, na minha opinião, não é esse o papel que ele poderia fazer aqui no Cruzeiro. Até porque a Raposa, com o Lucas Romero e o Cifuentes já de titular, para volante eu acho que não tem como melhorar nesse meio de campo dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Só que eu acho que chegaria para ser uma opção como meia de criação. Como assim, né, Gustavo? O Matheus Pereira tem jogado muito mais pelo lado direito e, na minha opinião, o Emmanuel Martinez poderia fazer esse papel de meia, seja com Cifuentes e Lucas Romero, ou seja, né, Romero, Emmanuel Martinez e Matheus Pereira, porque ele jogava como meio ofensivo e até no próprio América Mineiro fez esse papel. Ele que tem 29 anos de idade, não é à toa que até se você for olhar nos números em outros portais, mostra que ele joga de meia ofensivo e ponta esquerda, para você ver que ele é um meia ofensivo, não é um volante de marcação, algo que ele fez no América muito bem. No América você pode ver que ele jogou mais recuado, não é à toa que foram 66 jogos e só um gol, mas contribuiu com 9 assistências. Porém, se você for ver aqui, ó, os números dele lá no Equador, no Deportivo Cuenca 2019, 7 gols e 11 assistências, Barcelona 2020, 6 gols e 7 passes, Barcelona 2021, 8 gols e 6 assistências, até ele ir para o América por quase 6 milhões e meio de reais. Então, na minha opinião, se fosse para o Cruzeiro ter interesse no Martinez hoje, seria muito mais como meia de criação do que um volante para disputar a posição com o Lucas Romero. Porque não faz sentido a pedida do América ser 15 milhões de reais e o Cruzeiro trazer esse jogador para ser reserva. E até mesmo se você for analisar, não acho, por exemplo, que o Matheus Pereira vai continuar jogando como ponta direita, porque vai ter a volta do Veron, o Barel vai ganhar mais condições de jogo e o Cruzeiro ainda busca mais um ponta direita. Então, quem sabe esse investimento não possa ser em um ponta direita e deixar o Matheus Pereira na meia, que é, na minha opinião, o melhor papel que ele pode fazer. E assim, será que tivemos algumas atualizações sobre isso? Eu vou mostrar aqui também para vocês. Bom, onde eu vou deixar essa matéria aqui do Samuel Venâncio, tá aqui, ó. O Cruzeiro já informou o staff de Emmanuel Martinez que não vai fazer mais proposta pelo jogador e que não tem chance de avançar em nada. Na semana passada, o outro empresário do Martinez esteve em Belo Horizonte e houve uma conversa e uma tentativa de avançar, mas na hora nada avançou e por isso o Cruzeiro já avisou aos representantes do argentino que não vai fazer nova proposta e nem avanço, porque realmente não tem como, né, se chegar em um denominador comum. Naquela primeira chance de se contratar o jogador, o Cruzeiro chegou a falar em um valor muito alto. Nessa segunda chance também teria um valor considerável. Não com o mesmo patamar que o Clube Celeste estava disposto, mas seria um valor interessante. Porém, não tem como avançar e na semana passada isso tudo foi descartado, né? Então disse aí o Samuel Venâncio que não foi nessa segunda-feira que o Cruzeiro iria apresentar essa proposta. Já teve algumas conversas no decorrer desse mês de março, de fevereiro, que eu até vinha falando aqui para vocês, né? Que o Cruzeiro possivelmente não desistiria do jogador. O Jorge Nicolau também já tinha falado isso, que o Cruzeiro seguiria interessado e tudo mais. E foi o que aconteceu, só que o Cruzeiro não está disposto. A primeira vez o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta de mais de 12 milhões de reais, o América pedia 15, não sei porque que não aceitou logo, né, esses 12 milhões. E aí o Cruzeiro retomou essas negociações, de acordo aqui com o Samuel Venâncio, só que não estava tão disposto a pagar um valor tão alto. Quem sabe, ofereceu 7 milhões, 8, 9, enfim. Só que agora, como as partes não tem como chegar a um acordo, a tendência é que ele não venha. Só que é aquela coisa, né? Já estamos aí em abril, o Emmanuel Martinez não saiu do América, o América não recebeu nenhuma proposta boa pelo jogador. E aí, será que não teria alguma chance daqui a um tempo não ter uma reviravolta entre as partes? Sinceramente, até porque em abril vai reabrir a janela de transferências, começa os campeonatos e o Emmanuel Martinez vai ficar parado mesmo, vai ficar até junho, julho para ter uma negociação, o jogador 6 meses sem jogar, vai valer o mesmo tanto que ele estava valendo no início da temporada. Então assim, realmente complicada essa situação. Eu sinceramente, mesmo depois dessa fala aqui, eu não descarto, porque futebol tem muito disso, né? Você falar, soltar ali para um jornalista falar que acabou todo o interesse do jogador no Cruzeiro, tá, aí passa 2 semanas o cara é contratado, que nós já vimos disso, foi muito grande. Só que realmente, pelo Cruzeiro já teve várias opções nesse setor. A relação entre Cruzeiro e América depois disso, né, não está nada legal. Eu acho que podemos colocar um ponto final nessa história? Acho que sim. Só que qualquer novidade que acontecer, eu trago aqui para vocês, porque igual eu disse, né, se acontecesse uma reviravolta nesse caso, eu não ficaria surpreso, mas certamente o Cruzeiro deve estar bem chateado com essa coisa do Emmanuel Martinez, que voltou, né, basicamente 4 meses aí nesse início de ano. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like embaixo, se inscrever no nosso canal. Vou deixar também o link aqui, ó, e o QR Code da Ole Players, que já está disponível a cotação para esse jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Vai lá conferir. Outras sugestões estão aparecendo aqui na tela. E nos vemos aí, então numa próxima oportunidade. Valeu, galera!